A gente continua falando sobre adoção. Vamos ver agora como um aplicativo está ajudando crianças com mais de 8 anos a serem adotadas no Rio Grande do Sul. Até o momento, foram registradas 176 manifestações de interesse. Das 7 adoções concretizadas por meio do aplicativo, 2 foram de grupos de irmãos. 9 crianças estão em aproximação e 11 em guarda provisória. Os dados são da Coordenadoria da Infância e Juventude. Disponível nas versões Android e iOS, o aplicativo Adoção pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store. Famílias habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção podem conhecer detalhes das crianças e dos adolescentes contados por eles em vídeos. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Renato Borges. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Renato. Bom, nós vimos na reportagem um aplicativo que está ajudando a facilitar, agilizar o trâmite do processo. Agora a criança, ela passa a ser o foco principal, é isso? Uma grande preocupação é o tempo que um processo de adoção leva na justiça. Quanto mais tempo, maior a permanência dessas crianças, desses menores, nos abrigos e longe das famílias que pretendem adotar. Então, é muito importante que toda iniciativa sirva para que esse tempo se reduza ao mínimo possível, né? Então, o objetivo maior desse aplicativo e o objetivo maior de qualquer iniciativa pública, no sentido de colocar as crianças em condições de serem adotadas, é reduzir o tempo. Porque, como a gente viu na matéria anteriormente, quanto mais velhas são as crianças, menor é a chance dessas crianças virem a ser adotadas. Então, uma criança inicia o processo de adoção com 1 ano e meio, 2 anos, e às vezes leva mais de 1 ano ou 2 anos para ser concluído o processo de adoção. Daí dá 3, 4 anos, exatamente, ela já não está apta, as famílias não escolhem mais. Às vezes as famílias não escolhem mais, às vezes o interesse diminui, às vezes outras circunstâncias fazem com que essa criança acabe não sendo adotada. Bom, falando em iniciativas, recentemente um sistema novo foi implantado pelo Conselho Nacional de Justiça, sistema esse que cria um cadastro nacional de adoção. Essas medidas, o que o senhor destaca? Qual é a principal mudança? Vamos acelerar ainda mais esse processo de adoção? A principal mudança é a consolidação dos dados que os tribunais de justiça têm com relação às pessoas que querem adotar e às crianças que estão aptas à adoção. Hoje, o Sistema Nacional de Adoção vai unificar numa plataforma, através do CNJ, o acesso a todas as pessoas que querem adotar e o acesso aos tribunais de justiça para saber exatamente como é que está a situação, onde tem mais, onde tem menos, onde a demanda é maior, onde é menor. Bom, tivemos também uma alteração legislativa, uma lei de 2017, o que o senhor destaca? Com relação a isso, o ponto mais importante é que a mãe que pretende dar o seu filho à adoção, ela pode fazer isso voluntariamente, contando com todo o apoio do Estado. Ela precisa manifestar essa intenção perante a Justiça, aqui em Brasília, nas varas especializadas para isso, e nos estados, nas varas que cuidam de adoção, colocando a sua intenção de entregar essa criança para adoção. E isso não é crime. O crime é o abandono dessa criança. Agora, quando a mãe pretende colocar a criança em condições de ser adotada, ela deve manifestar isso e ela passa a ser acompanhada por equipes pedagógicas, equipes psicológicas, equipes destinadas exatamente a formar essa condição para que a mãe passe a criança a ser adotada e para que a criança também possa ser colocada numa família que consiga dar condições de dignidade para essa criança. Doutor Renato, nós falamos sobre o aplicativo de iniciativa do Mato Grosso, mas também é bom ressaltar que, independentemente de mecanismos criados para acelerar o processo, a sociedade também tem um papel importantíssimo nisso, a exigência dos pais, que infelizmente é grande, nós falamos agora há pouco, é todo um conjunto, né? É um conjunto de iniciativas. Nós temos um país continental, onde as nossas características são inúmeras. E ainda assim as crianças que querem, os pais que querem adotar, preferem crianças brancas, com menos de 3 anos. E isso coloca à margem da adoção uma grande parcela de crianças que, à medida que vai passando o tempo, essas crianças vão ficando cada vez mais distantes de terem uma família, né? E não é só o abandono
dos pais biológicos que leva essas crianças a estarem em condições de serem adotadas. Existem várias circunstâncias onde essas crianças são vítimas de violência doméstica e precisam ser retiradas dos seus lares, ou onde essas crianças são vítimas de algum tipo de abandono. Então, todas as iniciativas que o Estado puder para colocar essas crianças em famílias deve ser enfatizada, deve ser louvada. E a gente tem que ter em mente também o seguinte, que as pessoas precisam se informar um pouco mais. Hoje, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresenta uma cartilha onde fala tudo sobre a adoção, todos os requisitos, todas as condições que as pessoas devem cumprir para poder se candidatar à adoção. E são várias as campanhas onde se coloca para conhecimento geral que é necessário trazer essas crianças de volta ao seio de uma família, que é, como todos nós sabemos, a base da sociedade. Então, é importante que essas crianças deixem de residir nesses abrigos e passem a compor famílias. Mas, para isso, as pessoas precisam também ter acesso a essas informações. Inclusive, essa cartilha de orientação, né, doutor Renato, está no site lá do Ministério para todo mundo acessar. Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.